Marcos sugeriu um estudo, tem dicas para quem começar a montar um estudo comercial, não dica de equipamento, mas dica do tipo, não cometa esses erros aqui. Você tem que definir o seguinte, a primeira coisa é o seguinte, o cliente, ele procura você hoje, tá? O cliente de estúdio comercial, ele procura você porque ele procura a expertise do cara, certo? Ele procura um lugar onde ele possa é, falar o que ele quer e isso ser executado, porque muitas vezes o cara sabe o que quer, mas ele não consegue executar em casa, tá? Hoje em dia está muito fácil uma interface de áudio. Agora com essa alta do dólar aí não, né? Mas antes dessa loucura aí que está acontecendo, tinha interfaces de áudio aí que o cara podia usar para começar a gravar aí na faixa de R$ 800, R$ 900, coisas bem razoáveis já, tá? É, mas com essa subida, talvez vai ficar mais difícil o cara montar um estúdio dentro de casa. Talvez para chegar na qualidade. Não para fazer coisa para o Instagram, para fazer coisa. Porque isso um celular resolve, né? Mas assim, uma coisa que o cara queira, vamos supor, o cara quer produzir mesmo, dentro de casa e tal, talvez fique um pouco mais difícil, né? Então, um estúdio comercial, ele tem que. Tem duas coisas que você tem que saber que são as coisas que o seu cliente procura. A primeira é o equipamento que ele não tem em casa. Então você tem que ver se você vai investir em algumas coisas que são chave, em termos de instrumento, tá? E de equipamento. Algumas coisas são coisas chave. Por exemplo, se você puder investir numa Gibson Les Paul, pode ser uma Studio, uma Standard que seja, tá? Uma Tributo que seja, tá? Mas é uma Gibson. Se você puder investir numa Fender Strato, americana, de preferência. Tem muitas Fender México aí que chegam junto, tá? Das americanas, mesmo porque tem peças de americana. Eu mesmo tenho uma aqui que é assim, que já vem assim, tá? Mas se você puder investir numa Fender americana, standard, simples, uma Gibson Les Paul, ah, uma Telecaster seria um luxo também, tá? Seria um a mais que seria um luxo. E prepare esses instrumentos para a gravação. Quando eu digo preparar para a gravação, tenha encordoamentos, tenha o instrumento regulado para encordoamentos que são meio que de uso geral, tipo 010, sabe? É mais aceito pelo pessoal que usa 09, pessoal que quer 011 e tal, tá? Um desses instrumentos, que é a Fender, por exemplo, de repente é interessante. Como ela tem escala um pouco mais longa do que a Gibson, ela aceita melhor abaixar a afinação, tá? Inclusive Fender trabalha melhor em bemol, tá? Fender é mi bemol, tá? Soa melhor em mi bemol, a escala de 25, tá? 25 e meio, né? Ela soa melhor em mi bemol, tá? Então ela vai aceitar muito bem ela ser afinada em ré, por exemplo, afinada um tom abaixo, afinada um tom e meio abaixo, ela ainda aguenta, sem ficar flop, né, demais. Então isso já dá uma versatilidade, tá? Então esses três instrumentos para guitarra e dois instrumentos para o baixo. Pode ser um baixo ativo na linha do Music Man, por exemplo, e pode ser um Fender Precision. O Fender Precision é o grande coringa em termos de baixo. O Fender Precision ele grava qualquer coisa, mesmo, de pop a metal, qualquer coisa você põe o Fender Precision vai, entendeu? Ah, e o outro pode ser um baixo ativo de 5 cordas, pode ser um baixo ativo mesmo de 4 cordas, pode ser um Music Man, pode ser um Ibanez, entendeu? É o baixo de repente para som mais para som que vai exigir mais peso. Prepare esses instrumentos para gravação, ou seja, blindagem de cobre ou tinta eletrostática com 3 camadas de tinta eletrostática, que é para botar as duas pontas de prova do multímetro, uma ponta aqui, outra ponta lá longe no circuito, e ele bipar. Ou seja, tem que estar bem fechadinho ali, para não ter problema de ruído. Silencie também todas as partes do instrumento que possam vibrar. Todas as partes podem vibrar. Molas vibram. Você faz você dá uma palhetada e segura as cordas logo em seguida, você vai ver que as molas das guitarras que tem mola ficam. Silencie, enfie espuma dentro dessas molas. Ou pegue como é que chama aquele.
aquele lance de que a gente usa em cabo, né? Aquele retrátil que a gente usa em cabo, né? E põe na mola, aqueça um pouco para evitar que a mola fique vibrando, fique tocando. Tem instrumento que tem, depois do headstock lá em cima, a maioria das guitarras vão vibrar também. Fica aquele agudinho de harpa lá em cima. Silencie isso. Silencie as pontes tipo tonométrica também, ou aquelas pontes que tem a ponte e sobra a corda para baixo que entra no corpo do instrumento. Silencie aquilo ali também. O instrumento tem que tocar só a nota que está sendo digitada no braço ou a corda solta. O resto não pode vibrar. Isso vai te ajudar demais depois. Esses 5 instrumentos, vamos botar, 5 instrumentos, esses 5 investimentos que você vai fazer, esse investimento que você vai fazer em 5 instrumentos, isso vai resolver para você uns 90% 95% dos problemas de gravação de músico chegando com instrumento bosta no seu estúdio. Além do que isso chama cliente também. Os caras falam, porra, tem uma Gibson lá, hein? O cara vamos ter que dar um jeito, cara. Vamos ter que gravar lá. É assim que músico, no final das contas, pensa. O cara tá perseguindo uma coisa. Ele vai dar valor àquilo ali. É uma postura, de certa forma, meio paternal, que eu estava conversando isso com o Paulo Anhai há 10 anos atrás quase. É uma postura meio paternal, infelizmente. A gente ter esse lance da gente ter os pedais, de ter as guitarras, de ter amplificador, a gente está meio que pagiando os caras, sacou? Só que a gente tem que pensar no que a gente, potencialmente, o que pode pra gente virar portfólio ou não. Eu ignorei isso durante muito tempo e muitas coisas que podiam ser portfólio acabaram não virando portfólio. Por N motivos, em termos relacionados à qualidade, à captação e mais um monte de coisa. Coisas que eu falo assim, putz, não tá do jeito que eu queria. Eu não tô me sentindo confortável com o negócio. Às vezes a banda gosta, mas o cara chega com uma guitarra de 300 contos, sem blindagem, com um captador qualquer, com uma pedaleira mal regulada, com aquele grave, aquele agudo, aquele scooped lá no teto, e não é aquilo que o estilo do cara pede. Então você tem que se preocupar com algumas coisas para músicos, sim, infelizmente. Se for um estúdio comercial para músicos, tá? Então ter um amplificador valvulado, tipo um Fender, que é um amplificador que casa bem com o pedal. Ter um amplificador valvulado, tipo um Marshall, ou um Soldano, ou um Mesa Book, alguma coisa de mais alto ganho, mais rock and roll e high gain, entendeu? Isso vai te ajudar bastante. É caro, infelizmente, é caro. Mas isso vai atrair músicos para gravar contigo. E a questão do espaço, as pessoas querem gravar e querem postar em rede social que elas estão gravando. Então elas procuram um ambiente bonito. Elas procuram um ambiente onde elas podem tirar uma foto ali, tirar uma onda, você entendeu? Porque isso aí é importante. Para as bandas isso é importante. Se a banda vai gravar num cafufo, todo coberto com carpete, ela não vai se sentir à vontade para poder ficar postando foto no Instagram, entendeu? Então assim, é muito mais fácil você cuidar do visual do lugar, cuide da acústica, cuide do visual também do lugar. Isso vai atrair cliente, com certeza. Sabe, lugar bem iluminado, ou com uma boa iluminação, não significa necessariamente muito bem iluminado, mas assim, com possibilidade de você fazer um ambiente de penumbra, igual está aqui atrás. Eu sempre gostei desse ambiente de penumbra, sabe por quê? Isso aqui acalma quem não está gravando. Então, quem não está gravando, não fica enchendo o saco. O cara senta ali atrás, ele fica, o outro cara está gravando aqui do seu lado, a guitarra, o baixo, o que for. Os cabos vão para outra sala, microfone, volta para cá. O cara está do seu lado aqui. A comunicação é rápida. Você fica pouco preso à parte técnica. A parte técnica é muito fácil de ser resolvida aqui. Depois que está tudo setado, os pedais estão aqui em cima da mesa ou estão no chão perto aqui. Então isso fica fácil. E quem está lá atrás, sentado num sofá, acaba cochilando. Por causa dessa iluminação. Que ilumina aqui a parte da frente e deixa o fundo mais escuro. Então os caras não ficam enchendo o saco. Não fica ativando no cérebro do cara muita coisa, entendeu? O cara relaxa. Ele relaxa, a tensão toda cai, ele cobra menos o cara que está aqui do lado, e às vezes ele está falando só por falar, só para encher o saco, entendeu? Porque músico tem disso. E você consegue fazer a produção aqui muito mais
fluida, sacou? Porque o cara que tá do seu lado tá mais calmo. Tem gente que fica nervoso gravando pra caramba, não consegue gravar. Entendeu? Então isso é importante. Então é o ambiente, a sua expertise e alguns equipamentos, instrumentos-chave que você tem para oferecer. E é isso, cara. Agora, a primeira coisa, local, você falou que não tem muito a ver com equipamento, né? O que eu estou falando é mais a respeito da parte comercial mesmo. Se você fosse parar para pensar, o investimento em equipamento, o investimento em instrumento, por exemplo, é uma outra coisa. Ele não é exatamente como o investimento em equipamento. Porque músico não entende muito bem de periférico, essas coisas. Alguns sabem, mas outros não sabem, tá? Então, quando você for construir um estúdio no ambiente comercial, cuidado com o isolamento. Porque uma denúncia pode tirar você do negócio. Porque você tem que. Você vai ter que abrir vai ter que botar para um contador o que é o tal que você precisa. Tem a categoria lá da área que você vai atuar. E isso invariavelmente vai te pedir, de repente, laudo de acústica e mais algumas coisas. Então, vai fazer um isolamento acústico, alguma coisa assim, mais profissional, você vai precisar de alguma empresa que possa emitir um laudo para você de acústica, com as medições, com plotagem das curvas e tudo mais. Para você poder, se chega um fiscal, alguma coisa parecida, você ter como apresentar aquilo e falar, não, tá aqui, olha, o técnico responsável, o engenheiro responsável é esse cara aqui, ó. E aí você tem a quem, se existe alguma reclamação, você tem que ter como bater o que você tem no papel com o que está sendo cobrado. Entendeu? Isso é importante para não te tirar do negócio, tá? Isso não é muito falado. Mas isso é o tipo de coisa que um concorrente seu pode te ferrar com isso. Um concorrente seu pode fazer uma denúncia para você te tirar do negócio. Uma denúncia da sua empresa, denunciar a sua empresa e te tirar do negócio. Entendeu? E fazem, tá? Não acho que não faz, não, porque faz.